Uma palavra para a ceia. Abra em 1 Coríntios 11. Irmãos, a Bíblia é um livro inesgotável. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entende. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia, ou sempre, ou periodicamente? Porque quanto mais você lê, mais você entende. Essa passagem aqui que tem 10 mil rabiscos, sublinhados, pinturas, riscos escritos que eu já fiz na minha Bíblia. Ontem eu lendo novamente, eu consegui ver ainda aspectos que eu nunca falei nessa igreja, nem aqui, nem em lugar nenhum. E é o que a gente vai hoje ver. Então, no verso de número 20, do capítulo 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre a instrução para a Santa Ceia, diz a palavra do Senhor assim: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado? Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Deus e Pai amado, abençoe a leitura desta porção da Tua palavra. Então, irmãos, ontem eu resolvi fazer essa leitura dentro de uma outra Bíblia de estudo que eu tenho em casa. O nome é Bíblia Arqueológica. Já ouviram falar em Bíblia Arqueológica? É uma Bíblia que os seus comentários são comentários históricos e culturais. Então não é um comentário teológico, é um comentário histórico e cultural. Aí eu fui fazer essa leitura nesta Bíblia, chamada de Bíblia Arqueológica. É a mesma versão, né, revista e atualizada. Mas os comentários são dentro do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico. E aí, coisas novas surgem quando você olha para esta passagem com o olhar da história. Porque a gente conhece, né? A gente sabe quando foi instituída a Santa Ceia, tal, etc. Mas o que a gente não sabe é, por exemplo, que comer junto, fazer uma refeição em grupo, era um costume cultural dos romanos, dos gregos, da antiguidade de uma forma genérica, inclusive dos judeus também. Os judeus também tinham essa prática de comer juntos para celebrar, comer juntos para estar juntos. E, obviamente, quando os judeus ritualisticamente faziam isso, eles tinham um ritual, que era o ritual da Páscoa, que era o ritual onde eles tinham uma refeição, uma festa em torno de uma refeição. Só que Roma tinha várias festas em torno de uma refeição. Os gregos tinham várias festas em torno de uma refeição. Tanto é que a gente conhece, assim, de ouvir falar, quem estuda um pouquinho assim, de greco-romano, né? Você conhece a palavra bacanal, que eram festas que tinham refeições para o deus Baco. E o bacanal não é bacalhau, é bacanal, porque o nome do deus era Baco. Então era festa que tinha muito vinho, que tinha depravações, que tinha orgia, que havia um comportamento libidinoso nessas festas, as festas do Baco. Mas não era só a festa de Baco. Você estava na sua casa e aí alguém fazia, né, havia um motivo para a comemoração. Então aí essa família ia comemorar
Como? Juntando as várias famílias, juntando os parentes, juntando a vizinhança, iam fazer uma festa. Iam comer juntos nessa comemoração. Isso era algo na antiguidade usual, culturalmente aceito. Os judeus também faziam isso. Então eles faziam festa na vitória. Quando o seu exército era vitorioso, tinha festa. Mas quem é que não fazia uma festa na vitória, né? Faziam festa na vitória do exército. Faziam festa quando entendiam que era necessário uma festa fora dos rituais. Não estou falando dentro dos rituais. Fora dos rituais. E esses judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles tinham essa prática também. Mas a festa dessas pessoas convertidas ao cristianismo começou a se mostrar diferente das festas de comemorações dos outros grupos. Para não falar dos mundanos, dos outros grupos. Os outros grupos, às vezes as festas, ou quase sempre as festas, saíam um pouco do controle. As festas eram um tanto quanto desorganizadas. Desorganizadas no sentido moral. E as festas dos convertidos, as festas dos crentes da época, não. Eram festas dentro de um padrão de organização. Porque eles tinham uma noção clara agora de quem eles eram e de que foram chamados para quê. E os gregos, então, começaram a dar um nome para essa festa. Dos crentes da época, dos cristãos da época, que nem cristãos eles ainda eram chamados, mas agora essas festas nesses grupos, eles saíram do grupo lá da orgia e agora formaram um novo grupo. Um grupo que também festeja, um grupo que também se alegra na vitória. E vocês sabem qual era o nome dessa festa? Que os gregos começaram dizendo assim, ó, não, lá nessa festa desses caras aí que são diferentes da gente, eu fui ver o nome em grego, não consigo falar aquela palavra. Giortitis agape. A verdade é agape. Giortitis agape. É com G, mas tem som de Y. Agora imagina um G, mistura um G com um Y e aí vê o som que dá. Giortitis agape. Que traduzido para o português é festa do amor. A festa do bem. E os gregos aí começaram a chamar essas festas que os cristãos faziam de Giortitis agape. Quase davam um nó na língua para falar essa frase. A festa do amor. Porque lá as pessoas não traíam, lá as pessoas não... elas se comportavam, elas tinham um padrão de comportamento moralmente aceitável, e ficou até a festa do amor. A festa do amor. Aí Jesus, que não estava na festa do amor, estava na festa da Páscoa, que era uma reunião muito parecida com as outras festas, só tirava a orgia. Era uma reunião de festa onde se festejava a vitória, a libertação do povo de Deus do jugo de Faraó. E essa festa tinha alimento também. Igual a festa lá, tem um motivo, tinha alimento. Era uma cerimônia. Era uma, a palavra não é cerimônia, era um ritual, memorial, um ritual. Vou chegar no memorial. Era um ritual de alegria. Era um ritual em que as pessoas se reuniam para lembrar daquele dia lá que Faraó se deu mal com Deus e o povo foi liberto.
E Jesus instituiu a ceia nessa festa da Páscoa. Ele instituiu a ceia numa festa em que tinha comida, tinha alegria, tinha pessoas gratas pelo que havia acontecido. Então ele institui essa ceia nessa festa. E dali em diante, só que a Páscoa é celebrada uma vez por ano. Não é toda semana que celebra a Páscoa. E ele deixou que a ceia seria celebrada sempre que a igreja se reunisse. Sempre que estivéssemos reunidos como igreja, celebrem. Foi essa a ordem. Então os irmãos, na semana seguinte, na outra semana, não era mais Páscoa, mas era o quê? Um momento em que a igreja se reunia e eles então partiam um pão e tomavam o suco da videira. Passaram a fazer isso de casa em casa. Passaram a fazer isso sempre nas suas reuniões. Se reuniam, inclusive, para fazer isso. Qual era o motivo da reunião? A ceia. A ceia era o motivo da reunião. Lógico. Só que a ceia desse contexto era uma ceia aos moldes da Páscoa. Era uma ceia aos moldes das festas que eles conheciam. Gente, Jesus disse, fazei isso em memória de mim, só que ele não disse como fazer. Ele disse, façam. Agora tu imagina se ele tivesse que determinar como. Os povos são tão diferentes, as pessoas pensam tão de forma desigual. Ele disse, façam isso em memória de mim. Agora, como? Quem vai fazer é vocês. Então, como é que era o primeiro estágio desse dia fantástico e maravilhoso que a igreja se reunia? Tinha comida, tinha bebida e tinha um pão e tinha o fruto da videira. Era isso que tinha. Aí o que aconteceu com a ceia? A ceia começou a ser confundida também com as festas que já existiam e que eles também faziam, participavam antes da sua conversão. A ceia passou a ser confundida com a festa do amor. Porque a festa do amor nada tinha a ver com a ceia, exatamente. Mas uma vez que existia uma festa onde os crentes se reuniam em grupo para festejar a sua alegria, para festejar a sua vitória, seja lá ela qual fosse, tal como toda a antiguidade fazia, agora como eles se reúnem sempre, na casa de um, na casa de outro, comendo e bebendo, se alegrando, e fazem a ceia que Jesus instituiu na Páscoa. Então agora, essa festa, essa ceia, começa também havendo pouca distinção entre o que era a ceia e o que era a festa do amor. Pouca distinção. E havia tão pouca distinção que os maus hábitos da festa do amor ou das festas anteriores à festa do amor começaram também penetrando nessa festa dos crentes nas casas, que era para celebrar a ceia. Que era para celebrar a ceia. Olha só, que coisa interessante, né? E aí, chegamos em Paulo, neste versículo aqui. Com este contexto, Paulo chega e dá um puxão de orelha na igreja de Corinto. Porque a festa dos crentes estava se parecendo muito com as festas comuns. E aí Paulo diz, porque quando comem, cada um antecipadamente toma a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. Gente, olha a palavra, embriagado. Como é que alguém podia se embriagar na festa do amor, que era uma festa diferente das demais festas? E agora, a festa do amor tinha a ceia lá dentro. Ou seja,
o que existe do lado de fora da igreja precisa ficar do lado de fora do grupo. Não pode, a gente não pode importar maus hábitos. O que ele está dizendo? Gente, isso é um péssimo hábito, vocês não esperam uns outros para comer. Chegou primeiro, tá, espera. Aí fica quem chega primeiro come muito, quem chega por último come o resto, ou então não come nada. Isso está parecendo até aquelas festas lá de fora. Estava muito parecido, irmãos. Paulo, então, chama a atenção dessa igreja que Jesus mandou que celebrassem a ceia. E aí, o que eu recebi do Senhor, ele vai continuar. Eu recebi do Senhor, verso 23, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Paulo formatou essa festa, porque a formatação anterior era uma festa comum aos moldes daquilo que eles estavam culturalmente acostumados a fazer, com a ceia agora, porque Jesus mandou que colocasse esse momento. Paulo, então, traz a ideia de ação de graça para a ceia. Faz sentido, parecido com as outras festas também. Ação de graça. Eucaristia. E essa festa começa então a ter um tom da futura religião que vai surgir. A Eucaristia. Era uma festa eucarística. Agora é um ritual. Agora é um ritual para essa memória, como memorial. Só que a ideia de memorial ainda não estava firme. Ainda não estava, era mais para agradecer do que para lembrar. Eucaristia. Foi assim conhecida essa festa até, aí quer dizer, saiu a comidaria, saiu, para ser apenas o eucarístico, o gratidão. A festa da alegria, porque nós somos gratos pela sua morte e ressurreição. Isso durou até Lutero e Calvino. Quando Lutero e Calvino chegam na história, eles, entendendo que o povo estava muito religioso e o seu comportamento era diferente daquilo que era esperado, nas suas mudanças que apresentaram para a nova forma de servir ao Senhor, dentro ainda da ideia do cristianismo, eles então mudaram de eucarístico para Santa Ceia. Uma ceia diferente. Uma ceia que não é a ceia do mundo. É uma ceia que é santa, que é separada. Não é só agora uma ceia para gratidão, mas uma ceia como memorial. Um evento memorial. Então hoje, o que nós celebramos hoje? A gente celebra gratidão, porque nunca deixamos de celebrar a gratidão, e a gente celebra também a lembrança. Por que eu estou aqui? A ceia fala do que, por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário por causa da minha vida. E se você não estiver aqui por esse motivo, você nem tem motivo para estar aqui. É o único motivo para estar aqui, o Cristo morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, igreja. Santo é o teu nome, Pai amado. Oh, obrigado, Senhor. Porque estamos aqui numa atitude de gratidão, sim.
porque sempre somos gratos, Senhor amado, e estamos dando graças a Ti pela Tua morte e ressurreição, mas também, Pai amado, também, Senhor, estamos aqui para não deixarmos esquecer que esse sacrifício foi por amor dos Teus filhos.